Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo para o nosso canal, para o nosso Cantinho com Deus. No vídeo de hoje eu quero iniciar trazendo uma reflexão para o seu coração. Quando você olha para dentro de você, não precisa responder nos comentários, não precisa responder para mim, mas faz essa pergunta para você mesmo. Quando você olha para dentro de você, você se vê preparada para a volta de Jesus Cristo? Então, nesse vídeo eu quero estar falando sobre dois sonhos que o Senhor me deu há uns tempos atrás, acerca da volta de Jesus Cristo, acerca do fim dos tempos, porque o Senhor ele está trazendo alerta para os nossos corações acerca desse grande dia, acerca da volta de Jesus Cristo. E o Senhor ele quer que a gente esteja preparado. Então vem comigo que a palavra de hoje será muito edificante para o seu coração. Neste momento, abra o seu coração para Deus e deixe Ele falar com você. Quero estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, eu já quero enfatizar, o que eu realmente vim trazer nesse vídeo, que são os dois sonhos que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor trouxe, enquanto eu dormia, e depois desses sonhos que eu tive, a minha vida espiritual melhorou muito. E é o que o Senhor quer para você também no dia de hoje. O Senhor quer que a sua vida espiritual melhore daqui para frente. Então, esses sonhos que eu vou estar trazendo aqui será alerta para a sua vida. O primeiro sonho, ele foi assim. Eu estava na estrada, andando, e de repente eu via muita destruição nas estradas. Eu via muitos carros batidos, as estradas estavam muito bagunçadas, muita destruição, casas destruídas, estava um verdadeiro caos. Mas quando eu olhei para o céu, eu vi o Senhor, eu só não pude ver o rosto dele porque brilhava muito. Mas eu pude ver o Senhor assentado no trono, entre as nuvens. E no trono, ao redor dele, tinha muito fogo. Era muito fogo. E nisso a gente pode lembrar daquela passagem que fala que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. É um fogo que consome. Um fogo que consome o pecado da humanidade. Um fogo que realmente nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado, sabe? E um fogo que realmente, nos transforma, nos liberta, que vem para realmente mudar as nossas vidas. E o fogo de Deus, ele repreende o pecado, ele vem para queimar o pecado mesmo, sabe? E o segundo sonho, eu olhava para o céu, entre as nuvens também. E eu via Jesus assentado no trono, eu via Jesus assentado num cavalo branco. E ao redor dele eu via muitos anjos, e esses anjos estavam com trombetas nas mãos. E mesmo eu dormindo, eu escutei nitidamente, perfeitamente o som da trombeta. E esse som ecoa até hoje, na minha mente, no meu coração. Esse som da trombeta meio que ficou gravado na minha mente, no meu coração. E eu creio que o Senhor, ele trouxe esse sonho para o meu coração para realmente alertar, para estarmos preparados para a volta de Jesus. E eu senti de trazer esses sonhos aqui no vídeo de hoje para você olhar para dentro de você, igual eu falei no início do vídeo,
e analisar se você está realmente preparado para a volta do Senhor. E a gente pode observar que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, os sinais estão gritando para a volta de Jesus Cristo. E dois sinais na verdade, que eu analisando, são os que mais assim estão intensificados nesses últimos dias, é as guerras que estão a todo vapor. Muita guerra. Vários países, inclusive aqui no Brasil, muitas guerras acontecendo. Agora há pouco, no Rio de Janeiro, a gente viu uma guerra ali, sabe? Então, em Israel também, em vários lugares, é só a gente olhar para as notícias, a gente vê as guerras a todo vapor. E um outro sinal que intensifica muito a volta de Jesus é os acordos de paz que a gente tem observado. E a gente tem que estar em alerta. O Senhor, Ele quer que eu e você estejam em alerta, estejamos preparados. E uma passagem da palavra que sempre falou muito ao meu coração desde que eu sou pequena, desde que eu era pequenininha, desde que eu era criança, que eu comecei crescendo, ouvindo a palavra do Senhor na igreja, quando eu ia com a minha mãe, uma palavra assim que sempre me trouxe temor para o meu coração, é a parábola das 10 virgens. Eu creio que você que está me assistindo conhece essa passagem das 10 virgens, que tinham 5 loucas e tinha 5 prudentes. As 5 loucas, elas tinham as lâmpadas e as 5 prudentes também tinham. Só que a diferença é que as 5 loucas deixou o azeite se acabar. Já as 5 prudentes, elas tinham azeite. E todas dormiram. Todas acabou dormindo. E a gente vê que a igreja do Senhor, na grande maioria, ela está dormindo espiritualmente. E é isso que o Senhor quer trazer nesse vídeo. Alerta, despertamento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com o Senhor. É isso que o Senhor quer trazer nesse vídeo. Alerta espiritual e despertamento. Para a gente realmente refletir e analisar, será que eu estou preparada para a vinda do Senhor? Será que minhas vestes estão brancas como a neve? Será que as minhas vestes estão purificadas no fogo de Deus, que purifica de todo pecado? Será que eu tenho deixado o fogo de Deus me purificar de toda mancha, de toda injustiça, de tudo aquilo que entristece o Senhor? Porque Cristo, Ele morreu foi por causa dos nossos pecados. Então, a gente tem que ter temor a Cristo e ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, em respeito e em temor ao sangue dele. Então, a gente não tem que levar uma vida de pecado, de vícios, de coisas que nos aprisiona neste mundo. O Senhor quer que a gente desapega deste mundo, porque o propósito dele é povoar o céu. Não é que a gente se acomoda aqui nessa terra. Essa terra ela é passageira, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é curto. O Senhor, Ele nos criou para um propósito de servir a Ele, adorar a Ele, louvar a Ele e pregar o seu evangelho. Então o Senhor, Ele nos criou para isso. E a gente não pode desperdiçar a nossa vida fugindo da rota que Ele designou para nós. Entendeu? O Senhor, Ele quer propósito para a nossa vida. Ele nos quer santidade. Na palavra do Senhor fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Santificação e procurar seguir a paz com todos. Viver em paz. Viver uma vida tranquila com todos. Evitar briga, evitar contendas.
É isso que o Senhor, Ele quer para nós. Então, recapitulando o que eu estava falando das 10 virgens, essa palavra ela sempre falou muito no meu coração, ela sempre me trouxe um temor muito grande acerca da minha própria vida, sabe? Será que eu tenho levado uma vida como uma virgem prudente ou uma virgem louca? E a virgem louca, as virgens loucas, elas deixaram o azeite se acabar. E o que é o azeite? É a presença do Espírito Santo. O azeite, ele purifica, e o Espírito Santo é que faz esse papel. Ele é o azeite nas nossas vidas, e a gente precisa nos encher do Espírito Santo, como diz na palavra, para a gente não se embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Então, nesses últimos tempos, o Senhor quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que a gente mergulhe na presença dEle. O Senhor, Ele quer que a gente busque a Ele em oração, em comunhão com a palavra, em adoração, em seguindo a paz com os nossos irmãos, evitando contendas, evitando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, esse foi o vídeo de hoje, sabe? Que o Senhor, Ele tocou no meu coração para trazer para você. E antes de falar com você, fala primeiramente comigo, porque o sonho veio para mim. E eu ouvi perfeitamente o som da trombeta, e eu creio que a trombeta vai tocar. E é a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos fará ouvir o som da trombeta. As virgens prudentes ouviram o som da trombeta. E as virgens loucas, será que elas ouviram? Não, elas não ouviram. Porque elas não tinham a presença do Espírito Santo na vida delas. Tenha a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ouvir o som da trombeta tocar. E o Senhor, Ele quer que você ouça. E a gente precisa pedir para o Senhor abrir os nossos ouvidos espirituais, para a gente realmente estar com os ouvidos abertos para ouvir esse som. E esse som será para aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não vai ser para quem está desperdiçando a sua vida com os prazeres deste mundo. Quem está desperdiçando a vida com os prazeres deste mundo não vai ouvir o som da trombeta. Não vai, porque o Senhor, Ele não compactua com as coisas deste mundo. E é como eu disse, o Senhor, Ele quer povoar o céu e não essa terra. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor, Ele vai criar para nós um novo céu e uma nova terra, como fala lá em Apocalipse, bem no finalzinho. O Senhor, Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Tudo será novo. Tudo será purificado. Não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça, não haverá mais morte, não haverá mais guerras. Teremos plena paz com o Senhor. Então é isso que o Senhor, Ele quer para a sua vida. Então, essa palavra fala primeiramente para mim, para eu me preparar, para eu olhar para dentro de mim e examinar a mim mesmo. E o Senhor, Ele fala também para você, examina a si mesmo e analisa se você está preparado para a volta de Jesus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com alguém que esteja precisando desse alerta, pois eu creio que essa mensagem irá edificar muitos corações. E deixa nos comentários também se você já teve alguma experiência sobre a volta de Jesus, porque eu também quero saber, porque eu também preciso do exemplo também de outras pessoas, porque nós temos que edificar uns aos outros. Então, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, para que essa mensagem possa edificar muitas outras vidas também. E até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor.